Deixa os céus descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Declare: é o reino teu, é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Declare: teu é o reino teu, o poder e tua, é a glória para sempre. Teu é o poder, teu é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu. Oh, teu é o reino teu, a glória para sempre. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Poder e tua é a glória para sempre. Amém, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deus seu filho amado, seu filho amado, para quê? Salvar e perdoar, na cruz morreu, na cruz morreu. Por meus pecados, mas ressurgiu. Foi no domingo da ressurreição que ele reviveu e junto com o Pai está. Porque ele vive, porque ele vive. Declare: posso crer. Aleluia. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim chegar a hora de sairmos da terra, aleluia. Em
A morte enfrentarei, enfrentarei. Sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei vitória. Verei na glória, o meu Jesus que vive está. Porque ele vive. Onde está o povo que foi chamado para ser vencedor? Declare: posso crer. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está. Para terminar, só a igreja declarando: porque ele vive, porque ele, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, todos, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Se é verdade, aplauda glorificando o nome dele. Aonde está o povo do avivamento, diga glória. Eu disse: o povo do avivamento, diga aleluia. O povo do avivamento, diga glória. Aleluia. Então assenta glorificando o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que eu tenho orado ao Senhor, certamente, em concordância com muitos intercessores desta geração, não só no Brasil, mas nos 4 cantos da terra, aqueles que têm entendido que a igreja que vai ser arrebatada será precedida de um mover de avivamento, e que esse avivamento não será startado sem que haja uma multidão de homens e mulheres que se levantem para clamar ao Deus dos céus por uma chuva serodia e temporã de unção e de frutificação. Os que acreditam glorificam e aplaudam, porque os nossos irmãos internautas também querem sentir essa atmosfera que vocês estão vivenciando neste culto, nesta celebração. Nós vamos estar sendo diretos. Nós teremos 2 partes desse culto. Eu gostaria de estar fazendo a primeira parte inversa, mas nós vamos seguir a ordem. Eu estaria fazendo a ministração
da Páscoa, da ceia do Senhor, que é a Páscoa neotestamentária, no primeiro ato, mas dada aí as controvérsias aí, os contratempos, não controvérsias, mas os contratempos em relação à condição de chegarmos todos em tempo hábil, nós vamos estar tendo a parte de ministração da nossa Páscoa neotestamentária, que é a Santa Ceia, na segunda fase do culto. Essa primeira fase é a fase que nós tomamos e nos apropriamos da legitimidade desta adoração. Precisamos cultuar e prestar o culto com racionalidade. Então, o culto ele é exercido pela fé, mas ele tem uma dosagem de racionalidade, porque a fé, embora sobrepuje a razão, ela não é irracional, ela é uma razão acima da razão natural, porque é uma razão sobrenatural. Eu acho que muita gente não entendeu direito, mas vou repetir. A fé, ela necessita ser exercida com razão, mas a razão que move a fé, ela não é uma razão natural, ela é sobrenatural. Eu estava hoje, ainda esta madrugada, e pensando em algumas coisas que às vezes a gente vai orar, estudar a Bíblia, e aí o Espírito Santo vai nos dando algumas revelações. E o Senhor me deu um discernimento, apesar de eu ter falado tantas vezes sobre fé, o Senhor me deu um discernimento sobre o que necessariamente é uma fé prática. E o que me veio ao Espírito é que uma fé em exercício, ela nunca pode ser manifesta sem uma grande dosagem de loucura para aqueles que são naturais. Então, fé que não é manifesta com uma grande dosagem de loucura para os naturais, não pode ser fé. Porque fé prática demanda loucura para as pessoas naturais. E quem são o grupo dos naturais? A Bíblia fala de 3 grupos de pessoas existentes concomitantemente dentro de um contexto que nós chamamos igreja. Tanto existem os naturais como os carnais e também os espirituais. Os carnais são os depravados, são aquelas pessoas que são totalmente dominadas pelos sentimentos e impulsões da carne, sobre os quais o apóstolo Paulo fala no capítulo número 2 da epístola que escreve aos Efésios, que nós já andávamos entre esses, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Nós tínhamos inclinações da carne e dos pensamentos e andávamos movidos por elas, porque nós tínhamos sobre nossa cabeça um príncipe, que é o príncipe da potestade do ar. Mas ele nos libertou por seu grande amor com que nos libertou, e pela graça nós somos salvos, aleluia. Então não estamos mais. Os carnais são esses, pessoas que estão às vezes nominalmente em Cristo, mas ainda se comportam como mundanas. Os seus pensamentos são de prostituição, de promiscuidade, de roubo, de traição, de ódio, de engano, de mentira, de trapaça. Embora tenha nome de crente, mas ainda são carnais. Mas existe uma outra classe que eu considero biblicamente pior do que, porque um carnal ele pode ter um encontro, um impacto com o Espírito Santo, e ele automaticamente sair de um nível, de uma modalidade de vida na carne, um modus vivendi carnal, para o modus vivendi espiritual, e ele ser transformado no abrir e fechar de olhos, podemos dizer assim, no impacto espiritual. Eu já vi pessoas ministrando muitas vezes em campanhas, que elas antes de declarar que aceitou Jesus, ser batizada com o Espírito Santo. Isso significa que ele estava carnal, mas ele foi quebrado. Ele aceitou ser movido pela voz do Espírito, e ele ou ela se deixou se converter. Agora, o natural é uma classe de pessoas que se acostuma com o Evangelho, e elas se endurecem e não acreditam, passam a não acreditar na palavra, não acredita em resposta de Deus, não acredita em anjo, nem visão, começa a se tornar uma pessoa natural, não acredita no poder da oração. A gente faz um desafio de fé, fica colocando as coisas naturais como um empecilho, impedimento. E o natural, a Bíblia fala, lá no capítulo 2, versículos 14 a 16, de 1 aos Coríntios, que
não pode jamais entender as coisas do Espírito, não pode compreendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Uma vez que, sendo natural, você não pode de maneira nenhuma entender o que é espiritual. Mas o homem, que é o terceiro nível, ou a terceira classe de pessoas que a Bíblia apresenta, espiritual, todas as coisas julga, ou discerne, entende, compreende, coisas, tanto as espirituais quanto as naturais, e por ninguém pode ser compreendido. Então veja bem, o natural não pode compreender o espiritual, mas o espiritual pode compreender tanto o espiritual quanto o natural. Por quê? Porque ele tem uma mente diferente. Ele diz, porque quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem primeiro lhe deu para que possa receber, ou quem lhe instruiu para que ele possa ser instruído? Aí ele diz, todavia nós temos a mente de Cristo. Se você se considera um portador de uma mente que não é sua, a cabeça é sua, mas os pensamentos que estão em você não são seus, são os de Cristo, você vai pensar na altura dos pensamentos que Jesus é capaz de pensar, coisas grandes, coisas sobrenaturais. Então diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Então, quando eu digo que a fé, ela tem uma dosagem de loucura, nós vamos para a Bíblia e vamos encontrar respaldo, porque todas as manifestações de milagres, elas se deram dentro de uma esfera sobrenatural e nunca natural. Porque milagre só pode ser explicado cientificamente dentro de uma compreensão. É aquilo que é sobrenatural. A ciência vai dizer, milagre só pode ser considerado milagre aquilo que é sobrenatural. O que é sobrenatural? Aquilo que está acima. Sobre é sobre. É acima do natural. E aquilo que é acima do natural só pode ser feito por alguém que é também do mundo dos sobrenaturais. O todo-poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que opera tudo em todos daqueles que nele creem e professam o seu nome. Um certo cego que foi curado, ele compreendia isso, cego de nascença. Enquanto que naturais, teólogos do seu tempo, os escribas e fariseus, não compreendiam. Quando diziam que Jesus era pecador, e ele disse, se é pecador não sei, uma coisa sei, era cego e ele me curou. No entanto, já que vocês dizem que ele é pecador, nunca se ouviu na história humana que alguém tivesse curado um cego de nascença. No entanto, este me curou. E sabemos uma coisa, diz o cego, no capítulo 9 de João, que Deus não atende a pecadores, ou seja, a pessoas que não têm fé, ou que não lhe obedecem, ou que não lhe temem. É isso que ele estava dizendo. Deus não atende a pecadores, mas se alguém o teme e o obedece, a esse ele ouve, e eu estou curado. Então ele estava dizendo, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, porque ele foi capaz. Só alguém que Deus atende pode fazer. Se você acredita que Deus pode atender a sua voz, a sua oração, o seu louvor, receber o seu culto, se você veio na mesma dimensão que eu acredito estar, levante a sua mão e diga, Jesus está aqui e ele vai receber a minha adoração. Aplauda ele glorificando, se é verdade. Mas eu disse aplauda ele glorificando, porque os irmãos internautas estão olhando para você, quer ouvir, estão ouvindo você. Aleluia! Você na sua casa recebe também, porque Deus é o Deus de coisas sobrenaturais. Nós temos uma palavra, que é a palavra para o tempo que nós estamos vivendo, esse momento propício. E eu digo não do momento epidemiológico, né? Apesar de que nós tematizamos o culto hoje, como é o domingo de missões, nós temos um trabalho missionário, e dentro dessa perspectiva, embora hoje a gente está quebrando alguns protocolos da ordem litúrgica para alcançarmos justamente o propósito que estabelecemos fora do contexto igreja. E também entendemos que hoje é um dia de celebração da Santa Ceia, configurando o que eu disse, a Páscoa neotestamentária. Neo ou novo ou nova, da nova aliança, do novo pacto, do novo testamento, que é a Páscoa que Jesus celebrou e que ele veio como um cumprimento de toda a lei. A lei não foi abrogada, mas foi cumprida, e a lei ela permanece, ela nunca deixou de existir. No entanto, nós que estamos em Cristo estamos vivendo um novo mandamento, uma nova lei, que é superior àquela que também já foi,
a plataforma para as pessoas, dado aquele tempo, daquela aliança, se chegarem a Deus. Nós estamos numa nova aliança, e a aliança em Cristo Jesus. E ele disse, quando ele fez o uso desses elementos que nós estaremos apresentando, que ele estava apresentando uma nova aliança. É um novo mandamento, um novo testamento, um novo pacto no seu sangue. Para compreendermos isso, nós temos que voltar na velha aliança para entendermos que Deus é o Deus que trabalha com alianças. Poderíamos falar sobre muitos assuntos, mas eu quero me ater apenas a o que nós compreendemos como Páscoa. Está no livro de Números, capítulo 28. Números é um dos livros de Moisés. Quanto você acha? É o quarto livro do chamado Pentateuco. Pentateuco, que é o grupo de 5 livros de Moisés. E é o quarto livro do grupo de 5 livros que escreveu Moisés, o livro de Números. No capítulo de número 28, nós vamos abordar um pouco sobre a Páscoa e a sua instituição, seu significado para nós. Amém? Então, Números, capítulo de número 28. Acompanha aí. Vamos estar lendo. É necessário entendermos que existem 2 alianças, 2 pactos. A antiga aliança, que é o que está escrito de Malaquias para trás, até de Gênesis a Malaquias, e a nova aliança, que é o que está escrito de Mateus a Apocalipse. Ok? Ambas as alianças, elas são necessárias. Amém? Capítulo 28, eu quero ler versículo de número 16 até o versículo 25. Aí onde você está mesmo pode acompanhar, fica à vontade, só abra a Bíblia. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem mancha. Sua oferta de manjares será de flor de farinha, misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para 1 bezerro e 2 décimas para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Desse modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Para complementar, você volta em Levítico, capítulo 23. Levítico, versículo 4, 23, versículo 4. Diz assim: estas são as solenidades do Senhor, santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor. Pula para o versículo 9. Falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel: quando houverdes entrado na terra que vos darei,
e cegardes sua cega. Trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia seguinte ao sábado, domingo, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, suco da uva, 1/4 de um hin. Não comereis pão, nem tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações assentai-vos. Amém. Eu costumo sempre dizer que Deus é um Deus que gosta de festa. O Senhor Deus, Yahvé, Jeová, que se apresenta no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, com vários nomes. E os nomes de Deus, eles são relativos à atuação para cada momento ou cada ação que Deus teve em um determinado momento a partir de alguma adoração. Então, por exemplo, quando Deus ele se apresentou para Abraão como El Shaddai, ele se apresentou como Deus Altíssimo, porque ele está acima de todos os deuses pagãos que Abraão conhecia. Quando ele se apresenta como Elohim, ele está se apresentando como o Deus Trino, que é o Deus que reúne uma essência em 3 pessoas. E quando ele se apresenta como o Jeová Chamar, ou Yahvé Chamar, ele está dizendo que é o Deus que é sempre presente, ele está no lugar onde ele é buscado e invocado. Quando ele é chamado de Jeová Raá, Yahvé Raá, ele está dizendo que ele é o Deus que nos, Jeová Raá, é o Deus que nos sara. Jeová Raá é o Deus que nos sara. E enfim, Deus tem vários nomes pelos quais ele se manifesta, ok? Deus ele esteve sempre ligando a sua adoração para com o seu povo através de modelos litúrgicos de adoração, formas de adoração. Claro que nós não vamos entrar propriamente dito aqui no assunto dos sacrifícios, o peso deles, a forma deles. Mas Deus estabeleceu 7 festas oficiais com 3 datas importantes dentro do calendário judaico. Existem 7 festas oficiais, além das adorações contínuas, que é chamado de todos os sábados, a festa dos sábados, a adoração, o culto dos sábados, a festa das luas novas, e sobre outras festas que os judeus instituíram, são mais 8 festas paralelas, que não estão nas escrituras, mas oficialmente, festas mesmo, nós temos 7 festas, com 3 datas. A primeira festa estabelecida é no primeiro mês, mas esse primeiro mês tem a ver com o calendário não gregoriano que nós seguimos, mas o calendário da libertação de Israel. Porque Israel fora liberto do Egito pelas mãos de Deus como uma nação. Mas quando foi para o Egito, composta de 66 pessoas. Esses meses mudam, levam nome, pode ser entre março e abril do nosso calendário. Muito provavelmente que seja abril. Por isso se celebra também a Páscoa no mês de abril. Não que toda a sul-americana, principalmente, ela é pagã na sua identidade. Porque tudo que foi nos passado, mesmo que nós somos evangélicos ou chamados de protestantes, foi herdado da Igreja Católica. A maioria das tradições. Tanto que alguém vai contestar a data do nascimento de Jesus, por exemplo, porque certamente Jesus não deve ter nascido no mês de dezembro, em que não tem nada a ver com a data de frio lá na terra que nós destinamos hoje. Mas existem algumas datas que coincidentemente são parecidas com aquelas que estão nas escrituras. A exemplo da comemoração da Páscoa. Então a Páscoa, que quer dizer passagem, a gente o toma como saída, porque Israel estava no Egito e estava oprimido pelo Faraó, que também tem uma representação espiritual. Ele representa quem?
representa Lúcifer, Satanás, o opressor, aquele que detinha a nação de Israel sob o seu poder e escravizava. Mas o povo de Deus clamou e pediu socorro. E a Bíblia diz que Deus visita Moisés lá no Egito, ou no deserto, e Moisés é recomendado a ir a Faraó para libertar o povo. E o Senhor diz: eu ouvi a voz ou o clamor do meu povo no Egito, e então desci para livrá-los, para libertá-los. Então Moisés vai, nós já sabemos, ao Egito. E lá no Egito Moisés, ele opera os sinais e os prodígios que Deus ordenou que operasse. 9 sinais que não permitiu o Faraó amolecer o coração. Mas no 10º sinal, que foi a morte dos primogênitos, então Faraó liberta o povo de Israel. Liberta a partir de quê? Do derramamento do sangue dos primogênitos, que também tem uma tipologia. Jesus, ele é não só o primogênito de Deus, como ele também é o unigênito. Às vezes a gente fala isso: receba Jesus como seu unigênito Senhor e Salvador de sua vida. Porque Jesus, ele é unigênito porque ele é o único gerado, e ele é o primogênito porque ele é o primeiro também gerado de Deus Pai, gerado diretamente. Foi o Espírito Santo quem gerou e coabitou com Maria e gerou Jesus. A gente tem dificuldade de entender isso. Então Jesus, ele é primogênito porque foi o primeiro, e também será o único. E é unigênito porque ele é o único que também foi gerado. Quando a Bíblia diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Então só foi Jesus gerado. E nós fomos gerados por Deus? Não, nós somos criados por Deus. Deus não precisou coabitar para gerar cada um de nós. Ele fez com as suas mãos o boneco de barro. E nós recebemos a identidade do Altíssimo a partir do fôlego que Ele mesmo deu a nós. Ele passou parte do seu Espírito para nós, e nós temos aí agora o seu DNA. Eu falei esses dias atrás sobre o DNA. E nós temos o DNA de Deus através do fôlego de vida. Mas Jesus foi gerado. Então, nós temos ali no Egito os primogênitos de Faraó, de todo o Egito, e o primogênito de Faraó sendo agora alcançados pela 10ª praga. E essa praga, ela foi pronunciada que seria a praga da libertação. Praga para os egípcios, mas a oportunidade de libertação para o povo de Deus. Entenda isso aqui, vamos repetir isso aqui. Diga praga, diga maldição, pestilência, mal para quem estava perdido, mas para os salvos, libertação. Para os salvos, diga livramento. Livramento. Então escute o que eu estou dizendo. Eu tenho dito há alguns dias que o que está acontecendo no mundo, como cumprimento de um dos sinais da vinda de Cristo, pode ser mal para o mundo, mas é uma oportunidade para a igreja que reconhece que a volta de Cristo está próxima, para se voltar para Ele. Porque enquanto o mundo está com medo, crente não devia estar com medo de nada, devia estar mergulhado na presença do Senhor, dizendo: ora vem Senhor Jesus, eu estou sentindo que o Senhor está mais perto, e eu quero estar me santificando debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero estar me escondendo debaixo das tuas asas, porque eu sei entender que para mim é livramento, para o mundo é maldição, mas para mim e para minha casa é livramento. E por que a sua casa? Porque a todos os salvos, ou que seriam salvos, foi dada uma ordem, a saber, os que obedecessem. Deveria matar um cordeiro de 1 ano, não podia passar dessa idade, para que fosse ele utilizado de 2 formas: o seu sangue usado nos umbrais das portas de cada casa de cada hebreu, e a sua carne ser assada e comida por toda a família de dentro da casa. Você não entendeu? Você vai entender a ceia daqui a pouco. O sangue representava a proteção, porque Deus estaria mandando naquela noite um anjo, que está predito também lá para o Apocalipse. Mas aquele anjo que já teve a sua atuação lá no Egito é chamado de o anjo destruidor, o anjo da morte. É da parte de Deus, ordenado por Deus. Ele passaria naquela noite em todas as casas do Egito. E a única forma de identificar a casa de um salvo da casa e diferenciar da casa de um perdido era ter sangue na porta. Sangue na porta. Você não entendeu? Sangue na porta da casa.
Possivelmente, o anjo passou, pessoas dormindo em algumas casas, mas em outras não. Na casa dos egípcios, não tinha ninguém dormindo. Sabe onde estavam dormindo? Na casa dos hebreus não tinha ninguém dormindo. Na casa dos egípcios é que estavam dormindo. Quando eles acordaram, é que eles descobriram que seus filhos estavam mortos. Sabe por que não tinha ninguém dormindo? O Egito estava em pestilência. O Egito já tinha sofrido 9 pragas, estava na 10ª praga. E o povo de Deus estava festejando. É isso que não cabe. A minha mensagem não cabe na cabeça de muito pastor, de muita igreja, de muito crente. Que enquanto o mundo está desesperado, com medo, com terror, com não sei o que, igreja tinha que estar festejando. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender pela palavra. Porque está dizendo que o povo de Israel estava dentro de suas casas comendo carne assada, irmão. Churrasco só faz quem está comemorando alguma coisa. Eles estavam fazendo churrasco porque estavam comemorando a vitória, a vitória, a vitória, a libertação, o resgate, a saída, a passagem. Eles passariam da escravidão para a libertação. Aleluia! Eles estavam comemorando também, tomando ervas amargas. E por que amargas? Nós vamos encontrar na Bíblia João recebendo uma revelação. Porque toda revelação de Deus, nem sempre, quando você recebe a correção, a palavra forte, ela é doce. Na revelação de João, o Senhor lhe mandou, que é o escopo de redenção da terra, o livro do escopo da redenção da terra, que está lá no capítulo número 4 de João, capítulo 5 de Apocalipse. Ele está dizendo: coma o livro. E ele disse, o anjo disse: esse livro na sua boca, ele vai ser mel, mas no seu ventre será como fel. E ele comeu, sentiu que os efeitos da palavra que estava para acontecer no mundo, o que ia acontecer, seria amargor. Muitas vezes a palavra só pode ser doce na boca de quem a come com prazer, mas para aqueles que não a comem com prazer, não vai ter esse sabor. A Páscoa de Cristo só representa alegria para a vida dos libertos, mas para a vida daqueles que não participam da Páscoa, da ceia do Senhor, a ceia do Senhor vai ser amargura, a ceia do Senhor vai ser morte, a ceia do Senhor vai ser destruição. Os egípcios, eles não entenderam e eles não participaram para o bem, porque eles não tinham a oportunidade, nem o privilégio de receberem aquele livramento. Mas o Senhor está dizendo para o seu povo: comemore a Páscoa, festeje a Páscoa, coloque o sangue da Páscoa, é o sangue da aliança, coloque na sua casa e coloque sobre a sua família. Mas se porventura na sua casa tiver poucas pessoas, escute, o evangelho pelo qual nós fomos libertos, o evangelho pelo qual nós fomos resgatados, ele tem em nós 2 efeitos. O primeiro efeito é nos salvar. E o segundo efeito é nos fazer promulgadores, instrumentos de salvação. Por isso é que todo aquele que é salvo recebe uma autorização, e mais do que uma autorização, uma ordem: ide e pregai, ide e pregai, ide e fazei discípulos, ide e pregai, ide e fazei discípulos, ide e pregai, ide e fazei discípulos. De graça recebeste, de graça dai, por graça recebeste, por graça também fazei, anunciada esta graça. É assim que acontece. Então, na casa aonde o cordeiro fosse mais do que suficiente, entenda a Bíblia, a ordem era: convide uma outra família e juntem outra família
debaixo da mesma casa e comam juntos. Você entendeu? O que você recebe não é apenas para você. Existe mais uma família, existe mais um vizinho, existe mais um parente, existe mais alguém que você possa fazer e estar debaixo da proteção que Deus garantiu a você. A sua vida precisa servir de instrumento de proteção, de garantia, de suprimento espiritual para alguém que não tem o que você tem. Eu estou falando com a igreja que tem a mente de Cristo. Então seja expressivo. Deus quer que você partilhe o que você tem. Abra essa boca e anuncie o evangelho e testemunhe a sua vida como quem está debaixo de fato da proteção do Altíssimo. Garanta isso. Aleluia. As festas de Israel, elas são nos dadas como um modelo. A igreja evangélica, ela não deve espelhar-se na igreja pagã. Na verdade, nós somos, enquanto instituição, vamos pensar como instituição religiosa, ou como o corpo, que nós chamamos, que é o organismo vivo, nós procedemos do judaísmo. Nós abdicamos das leis cerimoniais que lá existem, mas porque Jesus substituiu todas as leis cerimoniais, os sacrifícios, poderíamos falar, os sacrifícios estabelecidos, que é o chamado de oferta de sacrifício, de holocausto, oferta pelo pecado, ofertas de manjares. Jesus substituiu tudo isso nele, para que nele a gente não precise mais oferecer esses sacrifícios. Nós não precisamos oferecer, mas as festas de Israel apontam para o tempo da redenção continuada em nossas vidas, o tal chamado processo de regeneração, de santificação, de crescimento, porque está escrito assim no capítulo número 8 de Romanos: porque porquanto aos que de antemão conheceu, ó o processo, de antemão conheceu, Deus te conheceu, a esses também predestinou. Aos que de antemão conheceu você. Quando ele conheceu? Antes de você existir. Predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. Agora você é chamado. Venha. Aí está escrito: muitos são chamados. Você foi chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. Você foi chamado, foi justificado. A justificação é essa ação da justiça que apresenta a defesa em seu favor, dizendo que você não pode pagar pelo seu crime, porque alguém já pagou em seu lugar. Então, ainda que você mereça ir para o inferno, você não vai, porque você responsabilizou o seu crime em alguém que tem o poder de pagar pelo seu crime e já pagou na cruz do Calvário. Então você foi justificado. Jesus fez isso. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós estamos em um processo contínuo de crescimento espiritual, até chegarmos à glorificação, quando alcançaremos um corpo de glória semelhante ao de Cristo, aonde a morte não nos deterá mais, aonde estaremos vivendo uma transcendentalidade. Passaremos pela parede, comeremos, mas ao mesmo tempo entraremos no céu de glória, e voltaremos e voltaremos, e iremos e voltaremos do céu à terra quantas vezes for necessário, assim como os anjos de Deus, porque Deus está nos levando a um progresso espiritual. A sua redenção, ela está em evolução. Você está crescendo o tempo todo. O que acontece? Que muitas vezes nós não sabemos disso. E como estamos nesse crescimento? Nós precisamos celebrar, porque cada festa de Israel aponta para isso. Então nós temos 3 datas e 7 festas. Primeira festa, para vocês só memorizarem, primeira festa estabelecida por Deus, festa chamada da Páscoa, que aconteceu aqui no caso 14 dias, dia 14 do mês
de Abib ou Nisan, que é o primeiro mês que foi estabelecido como o mês que abre o calendário de Israel. No 15º dia, que seria no caso, se foi na sexta-feira que caiu o dia da Páscoa, a saída do povo do Egito, presta atenção nisso. Então, no sábado seria o 15º dia, que é o primeiro sábado depois da Páscoa. Abre-se a chamada festa de Pães Asmos, 7 dias. Eles ficariam de sábado até o outro sábado, ok? Festa de Pães Asmos. Mas no domingo, uma data só e 3 festas. No domingo, primeiro domingo após a Páscoa, após o sábado da abertura do Asmos, aí vem a festa de primícias, que era a data que se fazia a colheita dos primeiros molhos da colheita da cevada, não do trigo. Quando a Bíblia fala de fermento, a gente vai ver na Bíblia que um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento ele tem 2 aplicações na Bíblia. O fermento ele pode ser positivo em alguns momentos, mas ele pode ser negativo em outros momentos. No caso da festa de Pães Asmos, ele era negativo porque os pães ou os sacrifícios apresentados pela farinha da cevada ou pela flor de farinha de cevada não podia levar fermento, porque era primícia. A cevada não era para levar a nenhum tipo de fermento. Mas lá na frente a gente vai encontrar a festa chamada festa de Pentecostes, que é 50 dias, 50, festa das semanas, que é onde acontece a colheita, 3 meses depois, a colheita do trigo. Já na oferta de trigo tinha que ter fermento. E a Bíblia manda que nós também tenhamos esse fermento. Esse fermento aí, quando é para influenciar para o bem, aí poderia se usar o fermento. Então nós temos aqui a festa de primícias. A festa de primícia é, coincidentemente, configurada como o domingo de Páscoa, que o pessoal chama de domingo de Páscoa. Não é o domingo de Páscoa, é hoje o domingo de primícias, porque a Páscoa foi na sexta-feira. Ontem foi Pães Asmos, abertura de Pães Asmos. E se nós tivéssemos um modelo, na verdade, seguindo o que a igreja primitiva seguia, sabe o que tinha que acontecer na época dessa? A gente tinha que ter nas igrejas evangélicas festa, desde sexta-feira até no outro domingo. Festa. Mas como a gente é de cultura pagã, veio da igreja católica, tudo que a gente aprendeu vem da igreja católica, a gente está entendendo que domingo é o dia do coelho, é o dia da Páscoa, comemorado até com coelho. Muita gente pensa dessa forma, mas hoje é o dia de primícias. Domingo de primícias é o dia em que Jesus ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou no domingo? E ressuscitou justamente contextualizando o que está escrito a seu respeito. Diz que nós, na ressurreição, seremos, assim como Cristo, as primícias dos que dormem. Que Cristo é as primícias dos que dormem. Jesus, ele é o primeiro molho que foi apresentado a Deus na ressurreição. E com Cristo, um grupo de santos que foram ressuscitados. Jesus ressuscitou no domingo, porque no domingo era o dia que se levava o molho da primeira colheita da cevada, do campo. Como é que funcionava isso? O campo seu está pronto lá, você plantou a cevada, estava na época da colheita, mas você não comia. Você leu aqui, depois você confere, capítulo número 28 de Números, capítulo 23 de Levíticos. Você não podia comer nada, nem o grão verde, nem o grão torrado, nem tostado, nada, antes de levar a primícia. Isso nos arremete ao quê? Nós estamos falando de missões, nós estamos falando de contribuição, nós estamos falando de investir no reino, nós estamos falando de dízimo, nós estamos falando de oferta, nós estamos falando de dar primeiro o que é de Deus, para depois usufruir do que é nosso. O texto bíblico diz que as primícias tinham que ser movidas diante do altar, na mão do sacerdote, para então depois se comer daquilo que estava no campo. Como acontecia? Quando estava pronto, o sacerdote era chamado a si mesmo. Tem gente que é contra dízimo, que é contra a oferta, que é contra isso. Aí na rede social você vai encontrar um monte de gente que prega contra a igreja, que prega contra a oferta, contra a contribuição, porque são pessoas que elas são desorientadas espiritualmente. Mas o que está escrito é que o sacerdote era chamado para ir lá no campo e delimitar o lugar onde já estava madura a cevada. E você sabe o que ele fazia? Cercava com um cordão vermelho, uma fita vermelha. Você lembra de alguma coisa vermelha?
com um cordão vermelho, uma fita vermelha, uma parte da propriedade que estava madura, e aquela parte era destinada como se ela pertencesse a Deus. Aí na data que chegava, a data de primícias, eles iam lá e colhia daquela parte que o sacerdote separou e trazia os molhos. Oferta movida, é oferta de movimento. Ninguém apresenta assim adoração que não seja em movimento diante de Deus. Deus é o Deus que habita no meio dos louvores do seu povo. Se você adora, você dança, você pula, você canta, é assim mesmo que você está movendo a sua adoração. E é assim que Deus recebe, oferta de movimento. Quando então essa oferta de movimento era recebida, você estava autorizado a ir colher agora, porque o seu campo estava abençoado, estava protegido, estava santificado. Então hoje é dia de primiciar o Senhor. Se você está vivendo a Páscoa, é dia de a primeira parte. É o dia de entregar a primeira parte daquilo que te pertence. Porque a primeira parte não é sua, ela é primícias ao Senhor, e você não pode quebrar esse princípio. Mas por que há tanta gente tendo problemas financeiros como crente? Ele está salvo, está tendo problema, mas ele tem problemas financeiros porque não conseguiu se libertar, ele não consegue ser primiciante, ele não consegue ser dizimista. Aí vem, fica gastando com remédio, com doença, com um monte de coisa, com um monte de coisa, com um monte de coisa. Te digo com convicção na palavra: o devorador busca de volta aquilo que você não honrou a Deus. Ele reivindica de outra forma, com escassez, com desemprego, com negócio fechando, com doenças. Vai buscar, porque você não está protegido. A fita vermelha representa o sangue também, o sangue do cordeiro que protege. Assim como a fita vermelha representava na casa de Raabe a proteção do sangue do cordeiro, que representa Cristo também. E lá na casa dela não entrou a morte, a casa foi toda liberta. A sua casa, a sua vida, a sua família só estará protegida, meu irmão, minha irmã, se você entender que o sangue do e você precisa deixar o cordeiro pascal ser na sua casa priorizado. Participe do melhor da mesa do Senhor e honre ao Senhor, para que você tenha o direito. Então a Páscoa, ela é muito mais do que muita gente pensa. O não participar da Páscoa, não participar da ceia, é algo tão sério, que não é só para quem é batizado, embora exista uma dogmatização. Olha aqui, dogmatização. Foi pregado assim, a gente fica praticando isso. Mas quem tem direito a ceiar? Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que foi batizado? Não. Quem pode ceiar? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas a minha igreja histórica prega assim: sua igreja e a minha ensinou errado. Porque é muito difícil ensinar a Bíblia certo. Então é mais fácil ensinar errado. Vamos passando por cima aí, aqueles negócios de catecismo, não sei os negócios, vai aprendendo essas coisas erradas, aí vai fazendo errado. Por quê? Quem aqui não é batizado? Levante a mão. Quem não é batizado nas águas? Levante a mão, só para saber. Quem não é batizado nas águas que estão aqui? Levante a mão, sabe? Pode levantar. Você que não é batizado nas águas, tem certeza da sua salvação? Jesus volta hoje. Quantos dos que não são batizados acreditam que vai para o céu? Você vai sim. Você aceitou Jesus, você vai para o céu. Entendeu agora? E lá no céu, você vai cear nas bodas do cordeiro. Presta atenção aqui, ó. Internauta desinformado, veja bem. Quem não ceia na terra, na igreja A, B ou C, porque o pastor, o dogma da igreja diz que não pode. Se aceitou Jesus como Salvador, vai para o céu e vai ceiar nas bodas do cordeiro. No céu, eu pergunto: qual é a ceia melhor, mais importante, mais valiosa, mais santa? A da terra, da sua igreja ou a do céu? Então pode cear na terra, se pode no céu, se vai subir. Agora, se impedisse de ser salvo, aí você estaria certo, a igreja estaria certa. Então, mas por que praticamos? Por causa da fraqueza dos outros. Eu abri umas vezes um precedente de uma irmã que eu consagrei, diaconisa, ela não era nem batizada, que ela ia morrer, morreu de câncer. Oramos, fizemos campanha, mas Jesus
já tinha mostrado que ela não ia sobreviver. Teve gente que vinha, mas como é que o senhor separou uma pessoa que nem batizada é? Eu disse, porque o Espírito Santo me mandou. E Jesus é o dono da Bíblia. E Jesus é o dono da alma dela. E Jesus é o dono dela. Entendeu? Entendeu? Mas na cabeça de algumas pessoas não pode. Mas veja bem, vou concluir dizendo o seguinte: Deus estabeleceu as festas para que elas sejam levadas a sério. A festa da Páscoa você comemora o resgate, a passagem do pecado do Egito para a Canaã celestial. A festa de pães asmos é você celebrando a morte do Senhor até que Ele venha, é você festejando, é você não se corromper, porque é os pães da sinceridade. A Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa, e nós estamos agora vivendo os pães da sinceridade, os pães asmos, estamos vivendo a sinceridade do Evangelho. Você não mente, você agora não pode ter mais fermento do pecado, você está praticando isso, tem que festejar. Mas você tem primícia porque você é dizimista, você é ofertante, você adora, você celebra, você adora, você dança, você pula, você grita, você crê nos dons, recebe batismo no Espírito Santo, você acredita nos mistérios de Deus, primícias do Senhor. Mas você também celebra Pentecoste. Pentecoste é a colheita, a grande colheita, é a colheita plena. É Deus usando você para ir entrar nos campos. Quando desceu no Pentecoste, o Espírito Santo foi para botar o povo na terra, para enviar missionários. Deus está dizendo, eu quero missões, eu quero celebração de missões o tempo todo. Tem que haver uma festa o tempo todo comemorando, sim, Pentecoste, anunciando que o Senhor está derramando o seu Espírito. É a quarta festa no terceiro mês do ano. Mas aí no 7º mês tem as outras 3 festas. Que em 21 dias acontece 3 festas. A primeira chamada aqui, você está esperando, que é a 5ª festa no calendário, chamada festa de trombetas. Você está aguardando o som da última trombeta. Na festa de trombeta tocava-se trombetas e trombetas e trombetas. Mas no último dia da festa, no 7º dia, tocava-se o som da última trombeta, que era o a Bíblia fala do som da última trombeta, tem a ver com a festa de Israel. Por isso que a gente não entende. Fica, não, é a última trombeta lá do juízo. Aquelas do juízo não tem a ver com a trombeta que vai tocar para o arrebatamento. Mas é a trombeta da festa das trombetas, porque é o 5º período da história da igreja na terra. Ela toca, várias trombetas tocam. A festa está acontecendo, as trombetas estão tocando. Nós estamos em tempo de trombetas. Trombeta tocando, mas vai ter a última. Porque se tem as trombetas para a guerra, a trombeta para a batalha, trombetas de prata, duas trombetas retinindo, trombetas sem retinir, 2 trombetas retinindo e uma sem retinir. Enfim, mas última trombeta, e os nossos ouvidos estão aguçados para ouvir o som da última trombeta. Onde está o povo que está aguardando o som da última trombeta? Levante a mão e glorifica, diga, eu estou no tempo de ouvir a última trombeta. Mas depois da última trombeta tem 2 festas, são tudo muito interligadas, para você ver que Deus, Ele sabe como trabalhar na história. O 7º mês é o mês mais importante na história judaica, porque depois de trombetas, que é o arrebatamento da igreja acontece, existe uma festa chamada festa da expiação, que é uma festa do sacrifício dos judeus, onde eles afligem a sua alma. Os judeus vão ser salvos da grande tribulação. Por isso que as festas têm a ver com a história da igreja. Na grande tribulação eles vão sofrer. E a última festa é a festa de tabernáculo. É quando Deus vem para morar com os homens na terra. Não é nós que vamos só para o céu. Nós vamos no céu só visitar. E descemos com a nova Jerusalém para tabernacular com os homens. A festa de tabernáculo vai ser Deus em todos. E nós vamos estar com Cristo celebrando a última das festas da história da humanidade. Quem acredita nisso, levante a sua mão, glorifica e aplauda o Senhor e declare: eu vou celebrar as primícias na minha Páscoa. Estamos na Páscoa, fechando primícias. E primícias significa dizer, eu também sou dos primeiros molhos que Deus tem para arrebatar. Eu também sou dos primeiros molhos que Deus vai tirar da terra. Se você acredita que Deus te levantou para ser os molhos que Ele tem para levantar, você vai ficar de pé no seu lugar e vai se posicionar e vai dizer: Senhor, eu quero me mover, porque eu sou os molhos da colheita principal, da primeira colheita. Tem gente por aí que fica dizendo assim:
Se eu não for na primeira ressurreição, vou na segunda ressurreição. Eu tenho falado muito de escatologia esses dias, vou continuar ensinando sobre escatologia. Por acaso estou citando alguma coisa aqui? Tem gente que fala assim: se eu não for na primeira ressurreição, vou na segunda ressurreição. Porque não sabe o que é primeira nem segunda ressurreição. Segunda ressurreição não se salva ninguém. Segunda ressurreição é para perdidos pecadores que vão para diante do juízo, do trono branco. Primeira ressurreição está dizendo: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, esses que a morte não tem poder sobre eles, a morte é eterna. Mas os que vão ressuscitar na segunda ressurreição, a morte eterna tem poder sobre eles, e serão lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, aonde já estarão, quando forem lançados, já estarão lá o falso profeta, o anticristo e o diabo. Mas nós fazemos parte da primeira ressurreição com um adendo: nós somos as primícias dos que dormem. Nós vamos fazer parte daqueles que vão primeiro, porque a primeira ressurreição tem duas etapas: a primícia, que é o arrebatamento, e a segunda volta de Cristo, que é depois do arrebatamento, para os que vão sofrer na grande tribulação. Se você quer ser primícias, se você se considera primícia, se você é molho da colheita do Senhor, fica de pé e diga: Senhor, eu quero te servir com o melhor que eu tenho, porque hoje é o dia de eu te primiciar a minha vida. Você não entendeu, não? Deus, Ele não precisa apenas dos seus recursos, porque Deus não precisa dos recursos. Ele utilizará os recursos que Ele mesmo te deu. O que Deus mais precisa é usar as primícias que Ele comprou na cruz do Calvário, que é você e eu. Nós somos as primícias de Cristo. Cristo as primícias e nós com Ele. Nós somos as primícias. Há uma pessoa, uma missionária que dizia assim: Senhor, analisando a minha vida, eu vi que eu não tenho nada que de mim possa valer a tua atenção. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho riqueza, não tenho posições, eu não tenho influência. Coisa tenho, Senhor, e o que eu considero de melhor em mim, isso eu te dou. E ela botou a mão no peito e disse: a minha vida. Eu te dou a minha vida. A minha vida para ser usada. Se você entende que a sua vida é o que Deus tem de melhor para levantar nesse domingo que chamamos de Páscoa, mas que é primícia, você vai ser colhida agora como um molho para o Senhor, para a casa dele. Você vai estar na palavra que diz que Ele tem na sua mão a pá, e vai limpar a nossa eira, e vai juntar o seu melhor, o trigo, no seu lagar, ou seja, no seu celeiro, e a palha Ele vai jogar em fogo inextinguível. O trigo, embora fale da última colheita geral, nós queremos contemplar você na colheita da cevada. Você está na primeira colheita, tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero subir, no arrebatamento, subir lá, eu não quero ser salvo depois da grande tribulação. Eu não quero ser trigo, quero fazer parte da primeira colheita, porque o Senhor é o meu Cordeiro Pascual, e hoje eu quero celebrar com a autoridade de quem reconhece o teu sacrifício. Levante a sua mão, igreja, levante a sua mão. Fica de pé, declara. Oh, aleluia, aleluia. Se você recebe esta palavra, declare: eu recebo. Diga: eu recebo. Se você recebe, diga: glória a Deus. Se você entende que a Páscoa do Senhor é para você, para a sua família, para a sua casa, é para a sua igreja, é para o seu ministério, diga: o sangue de Jesus está sobre mim, o Cordeiro de Deus, Ele vive em mim. Você é a casa. Você é a casa. O Cordeiro, Ele diz: se alguém me recebe, Ele é o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e está no meio da igreja, que é o candeeiro. Se você se considera a lâmpada acesa, levante a sua mão. Eu estou falando com o povo. Lâmpada acesa, castiçal de ouro, é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Oh, aleluia.
Levante a sua mão assim e diga comigo: Senhor Jesus. Todos com muita fé: Senhor Jesus, eu reconheço que o teu sacrifício apontado para mim me alcançou. Eu sou, diga, eu sou o objeto do teu sacrifício pascual. E hoje, debaixo do teu sangue, mais uma vez, eu me vejo livre. Eu, a minha casa, a minha família não estarão ao alcance de nenhuma maldição. Não serão alcançados jamais por nenhuma pestilência. Diga em nome de Jesus. Declare agora em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça. Diga em nome de Jesus: na minha casa reina gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Diga: na minha casa reina salvação, libertação, curas, conquistas e o melhor da colheita sou eu, e os frutos que eu apresentarei a ti, Senhor. Eis-me aqui como as primícias da tua colheita. Recebe-me. Aplauda, diga-se a verdade, aplauda. Bem forte, bem forte, bem forte. Oh, não importam as circunstâncias. Somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Que Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão internauta. A Igreja Apostólica Semeadores está em Porto Seguro com a promessa de estar chegando na sua cidade, está chegando na sua nação em breve. Se Jesus não voltar antes, um exército há de se levantar para serem semeadores das boas novas, através de pilares bem consolidados na unidade da palavra, poder e conquista. Receba a bênção da salvação plena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a você e a sua família. Igreja